O que se segue é uma porção de vários eventos não fictícios profetizados para acontecer a qualquer dia. A porção foi tirada exclusivamente do livro de Apocalipse. Assim que o cumprimento profético se aproxima, é a vontade do Pai que seus filhos compreendam completamente o livro do Apocalipse, o qual tem revelado tudo o que é necessário saber sobre o final dos tempos. Através desse livro encontramos as mais preciosas promessas, mas também os mais incríveis sinais de alerta. Nosso amado Pai revela que muito em breve o mundo vai experimentar 14 pragas. As primeiras 7 são as trombetas. Servem como último chamado da humanidade antes do tempo final de prova se aproximar, dando uma última chance antes que o destino de cada pessoa seja selado. O restante são as últimas 7 pragas que serão infligidas depois do encerramento da graça, pouco antes da segunda vinda. Os eventos catastróficos de todas essas pragas não serão vistos como desastres comuns causados pela natureza, mas por alertas divinos. E seu impacto será sentido universalmente. A primeira trombeta vai logo soar no mundo como uma surpresa esmagadora, causando terror imprescindível em todos os humanos. Observando o Apocalipse 8, vemos que tudo começará com relâmpagos e trovões e terremotos. E então os 7 anjos começarão a se preparar e tocar as 7 trombetas. Nós esperamos a primeira trombeta soar sobre nós a qualquer momento. Uma vez que a primeira trombeta for soada, o resto das trombetas seguirão durante o reinado do 8º, o último Papa. O 8º emergirá do poço do abismo, no meio do caos. Ou seja, todo um império retornará à supremacia do mundo. Esperamos as trombetas começarem a atingir a terra a qualquer momento. O que a Bíblia diz que vai acontecer quando a primeira trombeta atingir a terra? O primeiro anjo tocou a sua trombeta e algo como granizo e fogo se misturavam com sangue e foram lançados na terra. 1/3 das árvores foi queimada e toda a relva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. Na primeira trombeta, haverá uma destruição global de 1/3 das árvores e a destruição total de cada relva verde. Para compreender o escopo catastrófico dessa trombeta, nós precisamos avaliar primeiramente a crise precária atual no nosso mundo. A cada dia, 25.000 pessoas morrem de fome e causas relacionadas à fome. A cada 7 segundos, uma criança morre de fome.
Quando a falta de comida atingir a metade dos gastos de uma família pobre, a alta dos preços poderá ser devastadora para milhões que vivem no limite. Devido à enchente em 2011, a colheita de trigo de inverno na Austrália foi completamente devastada. No último inverno de 2010-2011, o Brasil foi atingido pela pior enchente que a nação já experimentou. Isso tem minado substancialmente a capacidade de produção de alimento. A Rússia, o terceiro maior produtor de trigo do mundo, ainda está sentindo os efeitos imprescindíveis das altas temperaturas do verão de 2010. Isso levou a importar trigo para o inverno de 2010-2011 para sustentar o rebanho bovino, o gado. Em 2010, o Paquistão experimentou a pior enchente gravada na história da nação, levando à destruição das lavouras. Nesse ponto, 1/5 de toda a população do Paquistão estava embaixo da água. O impacto dessa devastação na agricultura do Paquistão é inimaginável. A China está se preparando para uma seca severa e de longa duração, que está marcada como a pior seca em 6 décadas, impactando diretamente a maior região de produção de trigo. Mesmo sem conhecimento da profecia, os efeitos catastróficos da primeira trombeta, muitos especialistas em alimentos na União Nacional acreditam que o mundo não está distante da horrível fome mundial. É estimado que aproximadamente 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo durmam com fome à noite. Centenas de pessoas ao redor do mundo que mal conseguem se alimentar vão achar muito mais difícil comprar seu pão de cada dia. Ao redor do mundo todo, o aumento nos preços dos produtos tem levado as pessoas para as ruas. O alto preço de alimentos básicos tem sido citado como catalisador de grandes tumultos na Tunísia, a qual mergulha para uma revolução. Protestos se espalham pela Argélia, Marrocos, Iêmen, mais notável no Egito, o maior importador de trigo do mundo, o que levou à derrubada do regime Mubarak. O dia que a primeira trombeta atingir a terra, um estado indescritível de pânico vai atingir todos os países do mundo e as pessoas de repente se darão conta de que as colheitas do mundo e 1/3 das árvores, incluindo árvores de frutas, foram totalmente destruídas. Nós nem ousamos imaginar as cenas de revolta que vão engolir as cidades do mundo. No entanto, os seguintes acontecimentos certamente irão acontecer depois do dia que a primeira trombeta atingir a terra. Um colapso dramático e repentino do dólar americano, a moeda corrente do mundo, levando para o colapso todas as outras moedas. Investidores se darão conta instantaneamente que a era da inflação alta estabeleceu-se e os governadores serão forçados a manivelar suas prensas de impressão de dinheiro para conseguir o custo econômico social resultante da praga catastrófica. Esse choque esmagador virá no tempo que a economia do mundo ainda está se recuperando da pior crise financeira desde 1930. Um colapso instantâneo vai atingir os mercados financeiros e desencadear uma avalanche de pedidos de venda de ações e títulos da Bolsa de Valores ao redor do mundo, resultando num indescritível caos nos mercados capitais. Não haverá compradores a preço nenhum, levando os oficiais a fecharem bolsas de valores, como aconteceu recentemente no Egito.
Uma luta feroz será disparada instantaneamente entre os países com deficiência de alimentos para comprar qualquer quantidade de comida que eles conseguirem pôr as mãos, levando a altos preços para todos os tipos de alimentos. Líderes mundiais correm para apresentar planos para enfrentar esta emergência devastadora, enquanto procuram controlar os problemas alimentares que surgirão em todas as cidades. Uma agitação civil desenfreada vai desencadear nas maiores cidades do mundo, e as pessoas de repente se darão conta de que muitos irão morrer de fome em lugares que anteriormente jamais experimentou escassez de comida. Uma completa avaria na lei e na ordem quando as pessoas lutam para assegurar seu alimento de qualquer maneira. As palavras proféticas de nosso Salvador serão literalmente cumpridas. Na terra as nações estarão em angústia com perplexidade, os homens desmaiarão de medo, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. No início de 2011, o Telegraph do Reino Unido reportou que vários países na Ásia, Oriente Médio e Norte da África estão comprando arroz, trigo e outros grãos a centenas e milhares de toneladas. Em alguns casos, eles estão comprando o suficiente para durar um ano. De onde esses países vão comprar grãos que eles precisam para alimentar seu povo quando a primeira trombeta atingir a terra? Quais países vão querer exportar seus estoques armazenados ilimitados de grãos? Quantos regimes serão derrubados quando seus líderes admitirem que são incapazes de garantir até mesmo alimentos básicos para seu povo depois da primeira trombeta? A primeira trombeta vai ser logo seguida pela segunda, terceira e quarta. A quinta, a sexta e a sétima trombetas são descritas como ais. Isso significa que elas serão muito mais amedrontadoras e devastadoras do que qualquer coisa experimentada nas primeiras 4 trombetas. Enquanto eu olhava e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, 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 dos que habitam na terra, por causa das outras trombetas que estão prestes a ser tocadas pelos 3 anjos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião. Hoje é a sua oportunidade de parar de fugir do Eterno e aceitar seu último chamado de misericórdia, o qual Ele comprou para você por um preço infinito, com o sangue precioso de seu Filho unigênito. Hoje é a sua oportunidade de tornar-se sábio no campo da salvação eterna. Por que você desistiria de sua coroa eterna, a vida eterna, por ganhos terrenos, os quais se tornarão cinzas? Pois que adiantará o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Hoje é a sua oportunidade de aceitar suas promessas de proteção para suportar as trombetas iminentes, as quais irão causar devastação no mundo todo. Você ousaria atravessar as 4 trombetas e os 3 ais sem sua proteção e cuidado? Essa promessa é para aqueles que fazem do Eterno sua rocha e refúgio. Porque Yahuwah, que é meu refúgio, e no Altíssimo fizeste uma habitação, nenhum mal se sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.